estudante! Continuando a nossa semana de acolhimento do ciclo 4, quero lembrar que o PET 4 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está conosco é a professora Guiomar Coura. E nesta aula vamos retomar os temas anúncio publicitário e textos normativos, que foram necessários para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 3. Não é isso, professora Guiomar? Isso mesmo, Dani. Tudo bem? Tudo bem. Olá, estudante. Então, a proposta dessa semana é exatamente essa, né? Retomarmos aí alguns tópicos que nós estudamos com as aulas do PET 3 e resolvermos alguns exercícios. Não dá para resolver todos, mas alguns aqui que nós julgamos que pode ter gerado um pouco mais de dificuldade, né, Dani? Então, vamos lá. Então, o que nós estudamos aí no PET 3? A Dani já anunciou para a gente o anúncio publicitário, que vem a ser, né? É um gênero textual que promove um produto ou uma ideia. E tão presente no nosso dia a dia, né, Dani? Os anúncios aí, com esse mundo que nós vivemos, pessoas consumistas, né? E tantas outras coisas. Mas o anúncio publicitário está muito presente no nosso dia a dia. E qual é o suporte, né, onde nós podemos encontrar esses anúncios publicitários? No meios de comunicação de massa. Então, quando você abre lá, por exemplo, a sua internet, uma página, né, um site, nós encontramos lá anúncios de produtos ou até de cursos, por exemplo, de mercadoria, enfim, né, anúncios eles servem para promover, né, anunciar tanto um produto quanto uma ideia, ok? E o objetivo é convencer o leitor mesmo, né? Então, é por isso que nós sabemos aí que a internet, por meio dos códigos, né, essas coisas um pouquinho complicadas da internet, né, Dani? Mas eles conseguem traçar o perfil ali do consumidor e, de repente, quando você abre, já tem um monte de anúncios lá da sua página, do seu e-mail ou das suas redes sociais aí, ok? E os recursos, né, que são utilizados aí no anúncio publicitário. O uso de texto escrito, porque, né, atingir também as pessoas. Imagens, porque o texto escrito e a imagem, eles se complementam. Essas duas linguagens aí são complementares. E o uso de imperativos, porque se eu quero convencer, né, a pessoa que está lendo ali o anúncio, então eu vou usar o imperativo, porque esse modo verbal, ele tem como objetivo de convencer, dar conselhos, entendido? E o humor também, né? Porque se eu quero atingir ali, principalmente os jovens, as pessoas mais jovens, crianças e adultos também, né, gente? Porque o adulto, ele não deixa de ter, né, esse sentimento também infantil, quer ser convencido por meio do humor também, né, Dani? Então, eu uso aí o humor também para atingir as pessoas. E a função conativa, né, que é essa função apelativa de convencer, essa função da linguagem. E textos curtos, porque é para ser objetivo, porque um anúncio muito grande também, às vezes, né, o consumidor ou ele se perde ou não desperta o interesse, né, Dani? É para ser objetivo mesmo, tá? E os textos normativos, nós também estudamos, né? Uma aula muito interessante, né? Tive aí o retorno de alguns alunos em relação a ela, né, Dani? Porque só na faculdade, às vezes, é que as pessoas vão ver o texto normativo, mas nós tivemos o privilégio de estudá-los aqui. Então, a definição, né, do que são normas, nós vimos aí a definição de normas no campo jurídico, né, que é aquilo que deve e não deve ser feito, né, que serve para também o texto normativo, né, e serve para a sociedade viver em harmonia, ok? Lembrando, o objetivo do texto, reger o funcionamento de um grupo de pessoas ou de atividades. Atividades porque eu posso ter um texto também, propriamente a BNT, por exemplo, quando você vai escrever um trabalho acadêmico, existem regras ali para a escrita daquele trabalho. É por isso que o seu professor, às vezes, ele fala, né, não, a capa tem que ser desse jeito, né, Dani? Seus professores eram assim, Dani? E às vezes a gente não gosta, né? Mas é para já te ensinar que existem regras ali de escrita para estruturar o texto. Então, elas são importantes. E também por causa da estética do trabalho, né? Facilita aí muito. E a importância das normas, nós falamos ela, porque se é para reger um grupo de pessoas, é para que as pessoas vivam em harmonia, respeitando um o direito do outro, né?
E a estrutura do texto normativo, ela pode variar. Nós vimos, o exemplo que nós demos aqui na nossa aula foi do tipo de texto normativo do tipo lei, que possui em sua estrutura ali artigos, títulos, alíneas, incisos. Foi esse que nós demos como exemplo. Tem a parte que se inicia, que fala do objetivo da lei, do número da lei, né? E o texto escrito ou no formato de imagens, foi o que nós vimos também, porque o texto normativo ele pode vir na forma, né, de um texto escrito ou por meio de imagens. Como assim, professora? Lembra aí, vamos lembrar essa parte aí que eu acho que eu me esqueci. Mas quando você entra, por exemplo, num consultório médico ou quando você entra no hospital, só como exemplo, tá? Nós temos lá uma imagem de um cigarro e com um corte lá. O que aquilo significa? Que naquele ambiente você não pode fumar. Entendido? Quando você passa, por exemplo, numa região hospitalar, né, Dani? Também tem ali um símbolo de uma buzina com corte, que aquilo significa que naquela área existem pessoas que estão em observação, estão internadas e você não pode fazer barulho. Então, o texto normativo, ele pode vir na forma de um texto escrito ou de imagens. Relembrou? Então, vamos lá, continuando. E na semana 1, na página 4, traz aí uma notícia. Nós vamos ler apenas algumas partes para nós ganharmos um pouco de tempo aqui. A tragédia da dengue continua, de Cristiane Bonfim, da agência Einstein. Aqui tem a data, 12/3/2020, na casa da aposentada Mercedes dos Anjos Santos, de 85 anos, os vasos floridos dispostos harmoniosamente sempre chamaram a atenção de quem passava na rua. Então, por que já começa aqui essa notícia falando disso? Porque quando vai um agente na sua casa, ele sempre pergunta, existe vaso de flor? Da Dani riu aí porque é verdade, eles sempre perguntam, né? E os vasos, você está, né, utilizando da maneira correta? Se tem vasilha também, né, dos animais domésticos? Tem água, tem né? água, né? Água no Então, por no isso aí vaso. que a notícia começa aí tratando do caso aqui da dona Mercedes. O outro texto, no texto 2, Brasil ultrapassa 500 mil casos de dengue no ano. Doença já matou 181 pessoas, outras 201 mortes estão sendo investigadas. E eu acho muito importante essas duas notícias, sabe por quê, Dani? Porque nesse momento de pandemia, às vezes a gente se preocupa com uma coisa e se esquece de outra. Então, nós não podemos esquecer que a dengue está aí ainda atormentando a vida de muitas pessoas, também pode levar à morte, né, Dani? É um outro perigo. Mas nós percebemos que essas duas notícias também, elas possuem perspectivas diferentes. Nós vamos perceber aqui. Qual o assunto tratado nas notícias? Então, o primeiro, o aumento no número dos casos de dengue no Brasil. Os dois textos, as duas notícias tratam disso, ok? Qual o objetivo principal das notícias? O objetivo principal é informar que o número de casos da dengue continuam aumentando. Então, essas duas notícias têm esse objetivo, de informar que o número de casos da dengue continuam aumentando. Qual a semelhança entre elas, entre as duas notícias? Ambas apontam que os casos de dengue têm aumentado, tanto lá com o exemplo da Mercedes e também, né, como no sentido universal daquele texto que trata do Brasil, né, como um todo, apontam que os casos de dengue têm aumentado. Então, a dona Mercedes, né, ela foi dada ali como exemplo da casa dela, né, a questão das plantas, enfim. Qual das duas notícias transmite mais confiabilidade? E por quê? A segunda. Porque o primeiro texto, ele trata de um caso específico, quase que individual, né, Dani? Está falando verdade. ali da Mercedes, da casa dela, da questão das plantas, que ela gostava muito de planta, mas agora tem que prestar atenção, né, como ela age ali com as plantas, os vasos, enfim. Agora, no segundo texto, ele já apresenta mais detalhes, até porque tem um sentido universal, né? Trata da questão do Brasil ali. Então, no sentido de confiabilidade, é isso, porque o segundo texto, ele apresenta mais dados,
mais detalhes, tem um sentido mais universal. Entendido? Agora, esse anúncio aqui, né, nós vamos falar agora lá na semana 2, na página 6 e 7, traz o anúncio publicitário. 1. Leia os 2 textos abaixo com atenção. Eu achei muito divertido trazer aí essas 2 perspectivas de anúncio, sabe, Dani? Porque um texto, ele aqui é mais antigo, só de nós olharmos, né, nós percebemos, você também pode possuir Monark. Eu nem sei se essa marca existe ainda, mas enfim, até mesmo a imagem, a estrutura do anúncio ali já sugere que é um tempo aí, né, passado, é um anúncio mais antigo, enfim. E esse texto está mais próximo, até porque, Dani, traz aqui a Black Friday, que é aquele momento, né, que todo mundo espera. Todo mundo espera dos preços mais baixos, exatamente, né? Então remete a um tempo atual, ok? Esse anúncio aqui. Traz também a questão da marca, dos preços, enfim, mas vamos perceber as diferenças. Eu trouxe para vocês aqui, né? Explicadinho o que está falando esse anúncio, material de primeira, acabamento esmerado, cores lindas. Percebam como eles marcam aqui a palavra cores com esse acento circunflexo. Duradouras, tradicional qualidade sueca. Monark é a preferida do Brasil. Nós lhe facilitamos o pagamento. Então, o emprego desse pronome aqui, ele já remete também a uma linguagem, uma variação aí um pouco mais antiga, né? A variação histórica. O que é isso, professora, de variação histórica? Lembra lá da questão das variações linguísticas? Nós podemos ter aquela linguagem que também muda de acordo com o tempo. Isso a gente fala de variação, o quê? Histórica, variação linguística que está situada, né, que remete aí ao tempo, à história, né? Com o passar dos anos, a linguagem, ela muda. Entendido? Então, aqui, ó, nós lhe facilitamos o pagamento. E trouxe também a data só para nós percebermos, que é um anúncio mais antigo mesmo, 1957, década de 50 aí, né? Então, qual a diferença entre os 2 anúncios? Nós já falamos aqui, né, Dan, tratando dos detalhes do anúncio aqui, ó. A diferença é que o primeiro anúncio é mais antigo, né? Apresenta uma linguagem mais formal, destaca a marca. Então, o foco ali está na marca, tanto que vem em letras garrafais ali em destaque no nosso anúncio. Já o segundo anúncio é mais atual, apresenta uma linguagem mais informal, apresentando estrangeirismos, porque nesse tempo, né, de globalização, em que as fronteiras aí são mais flexíveis, nós podemos transitar de um país para o outro, e nós também ali adquirimos, né, a cultura do outro, características da cultura do outro, nós percebemos aí a marca de estrangeirismo e destaca os preços e ofertas, porque nós vivemos num tempo aí, né, do capitalismo, as pessoas preocupadas com o valor das coisas mesmo, porque dinheiro está difícil, né? Então as pessoas se preocupam lá com quanto que custa, enfim. Então destaca isso também. E com que objetivo eles foram produzidos? Com o objetivo de anunciar um produto e uma determinada marca, porque nós temos ali também, né? Nos 2 textos, nós temos, os 2 anunciam o produto, que é a bicicleta. E de uma determinada marca, porque nenhum nós temos uma marca em destaque e no outro nós temos uma outra marca. Entendido? E aqui aqui público, desculpa, falando de anúncio, me embolei aqui. Aqui público se destina cada um dos anúncios a um público que gosta de andar de bicicletas, mas com um detalhe para o anúncio mais antigo, do primeiro anúncio ali daquele texto 1. Porque nós temos em destaque, nós temos um homem andando de bicicleta. Então, década de 50, ali finalzinho da década de 50, né, início da década de 60, um pouco, as mulheres, né, a gente vivia um contexto um pouco diferente, né? E já no segundo anúncio nós não temos nenhum personagem. Então, nós temos essa diferença também nos 2 anúncios, né? Um destaca mais a presença masculina, a presença do homem. Então, esse produto ele pode estar um pouco mais direcionado, né, para o público masculino. Já no anúncio número 2, nós não temos essa marca. É um outro detalhe também, né, Dani? Importante ser notado.
Qual dos anúncios elege um público mais juvenil e por quê? Ora, o anúncio 2, pois apresenta uma linguagem mais informal, até mesmo a questão da Black Friday, né, Dani? Os jovens aí inseridos nesse mundo das tecnologias que apresenta a presença de estrangeirismo, de outros idiomas e chamando mais atenção desse público, por causa dessa linguagem mais informal também, né? Então, nós temos aqui na atividade 2 uma entrevista, lembrando que a entrevista ela resulta, né, de uma conversa ali entre duas pessoas ou mais, e a escrita desse texto, nós falamos, né, mesmo até na faculdade, nós estudamos um pouco sobre isso, que é a questão da transcrição. Então, essa entrevista, ou ela pode ser gravada, né, ou no momento também, a pessoa que está entrevistando, ela pode fazer algumas anotações e depois fazer a transcrição. São 2 movimentos possíveis. Mas lembrando que a entrevista é o resultado de uma conversa, né, formal ou informal. Entendido? E essa entrevista, né, trata de Martinho da Vila, fala da paixão pelos números lusófonos e da carreira Países, desculpa, Dani. Países lusófonos e da carreira de escritor. Sobre o que trata a entrevista? Sobre a carreira de escritor do cantor e compositor Martinho da Vila. Então, por que é interessante essa entrevista? Porque destaca que o Martinho da Vila, ele também, além de ser um cantor famoso aí, né, do mundo do samba, ele também é escritor e compositor. A entrevista foca aí na questão dessa carreira de escritor aí do cantor. Entendido? Na entrevista, como o entrevistado foi apresentado como o autor vulcânico, isso está lá no seu texto. Uma pergunta de localização, que além de ser um cantor e compositor de samba, ele também é escritor de livros infanto-juvenis e romances. A quem se destina essa entrevista? Aos leitores da revista, porque é uma entrevista que foi publicada numa revista chamada Revista Língua, e os fãs do cantor também, né? Porque aqueles que admiram esse cantor, ao verem que é uma entrevista que se trata dele, logo já se interessam. Qual a contribuição e relevância dessa revista para a sociedade? A revista permite o acesso, a primeira coisa, né? A revista ela permite o acesso à informação de maneira rápida e fácil, porque é uma revista online, né, que a gente encontra aí nesse suporte na internet, apresentando assuntos que permitem uma reflexão sobre a língua portuguesa, porque quando você for ler você leu, né? Lá na entrevista, o Martinho da Vila ele aponta essas características, permite também uma reflexão sobre a nossa língua, valorização da nossa língua, falando que essas diferenças, né? Essas nuances aí entre escrever uma música e escrever um livro, ok? Lembrado aí quando você lê o texto? Então, por isso que é uma reflexão sobre a língua portuguesa. Aqui, leia o texto abaixo e responda as questões a seguir. É um anúncio aqui, Dia da Felicidade, nós temos várias referências aqui nesse anúncio, nós temos a questão dos emojis, o valor aqui em destaque. Então, vamos lá. Qual efeito de sentido é provocado a partir da expressão em destaque R$1? Significa que o valor, o custo, né, é muito baixo, sendo acessível a quase todos. Professora, por que você colocou quase todos? Quase todos. Nós não podemos generalizar. Não é isso, Dani? Qual o sentido da presença dos emojis no anúncio? Os emojis fazem uma referência à felicidade, além de dialogarem com a atualidade, porque os emojis estão presentes aí, né, nas redes sociais, na internet, nos sites, enfim, então faz referência à atualidade. Aqui no texto normativo trouxe Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência e Estatuto da Pessoa com Deficiência. Lembra lá do texto normativo? O artigo está distribuído em artigo aqui, ok? E de que trata esse estatuto? É um estatuto que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e da liberdade das pessoas com deficiência. Então, esse é o assunto. O trecho do estatuto lido traz as regras necessárias para a inclusão da pessoa com deficiência? Sim, né? Se nós formos ler lá o artigo número 2, ele trata de
quais são as pessoas consideradas com deficiência, e a partir do artigo 4 já fala lá dessas regras necessárias para a inclusão dessas pessoas, A linguagem utilizada no Estatuto é clara e acessível? Sim, pois um texto normativo, a linguagem precisa ser clara e objetiva e acessível. Ok? Então, muito obrigada. Espero que você tenha feito as correções do seu PET e esclarecido todas as suas dúvidas. Muito obrigada e até a próxima.